a gente fala de gestão de projeto, ela cobre uma parte, né, do que a gente precisa ter dentro de um projeto. O que eu senti muita falta e que a gente vem hoje combatendo, né, usando o mindset Lean, né, a construção enxuta vem tomando espaço aqui dentro do setor, é que a gente colabora muito pouco. Né? Então, hoje, mesmo uma gestão de projetos, né, que bem embasada ali, ela te coloca um pouco em silos e você não consegue olhar muito para o fluxo de valor. Então, como é que você faz isso acontecer? Né? E esse foi o grande aprendizado dessa jornada nas obras que eu tive. Né? Olhar com um olhar diferente. E não só além do GP, né, o gerenciamento de projetos em si, mas qual que é o papel das pessoas para que isso aconteça? Né? Como é que eu faço elas colaborarem? Como é que eu faço elas olharem para o mesmo local? Não adianta só estar escrito, né, ali no papel. No dia a dia, ele é muito diferente. Eu tive uma experiência bem interessante e em 2018 foi um estalo do... Como é que eu estou levando os aspectos humanos da mudança dentro do gerenciamento de projeto? Como é que eu trago as pessoas, né, para dentro da mudança, engajo, para que a gente tenha projetos mais eficientes. Então, tudo isso, para mim, é um mundo que é pouco explorado e é o que me deixa super animada de continuar ainda trabalhando no mercado da construção para a gente sair desse modelo que exatas é só aquilo que está na planilha e eu pego um projeto e executo e colocar as pessoas à frente, né, dos processos e elas se ajudarem a resolver problemas. Tá? Isso eu acho que é o caminho hoje. Não, com certeza, né? É bem interessante você comentar isso porque a gente com a visão muito técnica, que a gente está acostumado e é treinado para isso, então, como você falou, você vê que uma mudança, eu estabeleço um novo processo, então eu chego lá, desenho o processo, treino a equipe e agora vai ser assim. Só que se esse aspecto humano não for tratado, as coisas não vão rodar. Exato. Né? Mas vamos lá. Falando de produtividade em obra, né, projetos de engenharia, construção de maneira geral, o que a gente normalmente, o que vem à cabeça da gente é aquela ideia de fazer apontamentos em campo para ver quantas horas um funcionário gasta para fazer tal tarefa e aí depois você compara em diferentes momentos daquela obra, compara com outras obras, né? É por aí mesmo, né? O caminho começa por aí, você controlando o tempo em campo? Boa pergunta, né? A gente sabe que o que não é medido não é gerenciado. Então, sim, precisamos medir alguma coisa. Mas será que a gente mede o que é certo? Né? Da minha primeira obra, em 2008, um desafio que eu tinha era implantar um sistema de apontamento. E até hoje, quando eu volto para o projeto, a gente tem as mesmas dúvidas de lá. O que apontar? Que nível que eu vou? Qual que é a granularidade? Eu estou apontando para quem? Eu estou apontando para aquele que está executando? Eu estou apontando para uma liderança? Eu estou apontando para uma área de controle? Então, eu não acho que é uma fórmula certa. Assim, você tem que apontar isso e ponto. Obviamente, quando a gente fala de produtividade, a gente pensa em unidade de alguma coisa, né, por tempo investido. Mas essa unidade de alguma coisa é que tem que ser muito bem definida. Né? Eu brinco muito assim, a gente já viu muitos sistemas de apontamento onde você vai lá, por exemplo, eu estou num pipe shop, né, onde eu fabrico os meus spools, eu vou lá acoplar e soldar os meus tubos para montar os spools. E aí eu sou obrigado a medir esse serviço por tonelada por HH, né? O HH por tonelada, né? Na parte industrial a gente troca ali. Aí eu me pergunto, para aquele soldador, né? Aquele montador que está lá na ponta, será que faz sentido a tonelada? Como que ele vai medir aquele spool no final do dia? Eu vou botar uma balança, né? O que faz sentido? Será que não é medir o spool? E aí eu tenho por trás um sistema e áreas que vão garantir esse deparo. Então, acho que tem uma primeira mudança aí para a gente pensar em produtividade. Eu preciso medir o produto e não a unidade do serviço. Se eu tiver uma engenharia bem estruturada, depois conectar isso com o planejamento, eu consigo entregar para aquele que executa o produto. E aí eu chamo para uma outra coisa, uma outra sacada que é importante. Se eu levo a visão de produto para quem executa, aquela pessoa que está executando, ela consegue medir a sua produtividade. Ela não precisa esperar aquela informação subir para um sistema, rodar, né, ou 5.000 planilhas de Excel, né, linka daqui, linka dali. Eu já vi que a gente gasta dinheiro com o sistema e depois tem as planilhas em paralelo. Mas é assunto para uma outra conversa aqui. A gente não precisa esperar todo esse ciclo de informação rodar para eu voltar para aquela pessoa que executou que a produtividade dele é X. E tem muitas obras que nem volta. Então, como é que eu engajo, né, aquela pessoa a entregar, né, mais se eu não devolvo para ela a performance que ela tem? Se eu não faço com que ela se meça, né? Então, eu acredito, por exemplo, não só que a gente tem que ter um padrão único de produtividade em termos de qual é essa unidade, né? Tem que ser metro cúbico, tem que ser tonelada, tem que ser metro quadrado, mas que a gente tem que garantir que a produtividade, a informação, ela circule em vários níveis. E quanto menor o período que eu avalio,
mais chances eu tenho de entregar aquilo com melhor performance. Porque eu corrijo o meu erro mais rápido. Então, você imagina, né, projetos que eu passei, o encarregado vai lá, executa, no final do dia, ele entrega, ele não sabe. E aí pode ser que ele receba aquela informação na semana que vem, pode ser que ele nunca receba. Só que ele é o responsável por aquele índice que vai juntar lá depois com o custo, que depois vai alimentar milhões de reuniões de performance, mas a gente não está tratando a base. Né? Então, eu sempre falo que a produtividade ela tem que ser falada por todos. Só que eu preciso adaptar a linguagem para cada público. Né? Então, quanto mais pessoas falarem de produtividade, melhor vai ser o apontamento, né? Porque aí eu vou apontar aquilo que eu preciso apontar, e melhor vai ser a minha tomada de decisão. Tá? Então, eu acredito nesse caminho, da gente parar e pensar. E pensar por produto é um paradigma. Porque os nossos sistemas de controle nos obrigam a pensar por unidade de serviço. Porque eu compro o serviço por metro cúbico, eu compro o material por metro cúbico. Né? Mas eu tenho que jogar na responsabilidade do encarregado que está lá na ponta essa conversão? Não. Né? Ele tem que se preocupar em executar com a maior performance e aferir a sua produtividade no menor tempo possível sempre. Tá? Então, esse, para mim, é a primeira mudança. E é muito difícil, tá? A gente não consegue ver isso. A gente coloca a equipe da frente, simplesmente executa e fica às cegas. Né? Então, a gente precisa começar a discutir produtividade em todos os níveis. E não só lá na sala de reunião. Bacana. Não, com certeza isso muda a maneira de enxergar o projeto inteiro. Totalmente. E comunica o que você precisa para quem está na linha de frente, que é quem faz a diferença. Exatamente, exatamente. E como trabalhar, então, esse tema desde o começo do projeto? Assim, onde isso começa? O que pode ser feito para que lá na ponta, quando você chegar no momento de apontar ou de controlar, ou saber se você está bem ou não, né, ter condições realmente de aferir se o teu projeto está de acordo com o plano? Eu acho que a primeira coisa é importante a gente entender o que eu busco nesse projeto, né? Eu tenho lá uma frente de terraplenagem, por exemplo, né? E eu preciso escavar X metros cúbicos, né? Eu preciso escavar lá X metros cúbicos em um ano. Isso vai me dar uma necessidade de fazer X metros cúbicos por mês, tal. Então eu defino qual que é o drive, o que eu vou monitorar. Né? Eu vou monitorar a área. Se eu vou monitorar a área, eu tenho lá em algum lugar onde fala que aquela área tem X metros cúbicos. Não, eu vou monitorar, sei lá, a altura, né? Quando eu estou falando de ensecadeira. Então, beleza, eu vou marcar isso daí. Então, é no nível de estratégia, de planejamento. E depois, beleza, eu coloco isso dentro de um banco de dados. Só que quando eu vou descendo, eu tenho que desdobrar essa informação. O metro cúbico, para quem está na ponta, não conta. Hoje, em terraplenagem, a gente consegue ver isso mais fácil, porque a gente fala muito em viagem, né? Então, eu acho que nesse tipo de serviço, o drive já tá virado. Mas quando eu vou para montagem, a gente fala muito de tonelada. Então, como é que a gente faz esse depara? Né? Por que eu preciso de índices sempre toneladas ali, né? E HH? Por que eu não quebro esse paradigma? Então, se a gente topar, né, no início de um projeto, mudar essa forma, né, e construir isso desde o início, a gente vai ter muito mais clareza do índice que está sendo praticado lá na ponta, e eu vou ter garantia que eu vou retroalimentar essa informação com a qualidade que eu preciso. Para não acontecer, por exemplo, como eu já vi muitas vezes, a hora que chega um índice... Ah, não, esse índice está errado. Ah, não, mas tem que entender o que tem nesse índice. Não, mas precisa ver se aquele considerou a bomba ligada ou a bomba estava desligada. Aqui é só homem-hora ou tem o deslocamento. Então, tem essas coisas todas. Se a gente não faz o combinado do que a gente precisa medir, né, e do que é importante, e sai um pouco da necessidade de controlar, né? A construção ela cresceu numa cultura de planejamento e controle. Não só do ponto de vista de aspecto de liderança, mas do aspecto de gestão de projeto. Então, eu vejo lá os gestores com aquele bando de pilha de papel. Hoje, nem tanto, né, que tudo é virtual, mas muitos números, ele não consome 20% daquele número. É verdade. Mas a gente tem a falsa sensação que quanto mais números eu tenho, mais eu controlo o meu projeto. E eu sou da linha do menos é mais. Né? Se eu tiver os números certos, eu vou ter uma melhor gestão do meu projeto. Então, é importante a gente combinar o que nós precisamos acompanhar. Com isso aqui, como é que eu retroalimento o meu sistema? E depois a gente vai desdobrando. Mas você pensa que eu tenho que estar falando que toda uma estrutura de projeto vai ter que pensar assim. Então, a gente tem que ir passo a passo. Uma coisa que é legal também comentar quando a gente traz, né, para os projetos hoje essas rotinas mais conectadas com o mindset Lean, você já promove um pouco desse entendimento do produto, o produto que vai chegar lá na ponta, depois como é que esse produto sobe, né? E como é que eu faço esse depara? Por que eu não preciso ter segurança de 100% dos números? Né? Vamos focar naquilo que é relevante, né? Aquilo que impacta 80% do meu projeto. A gente já vem fazendo esse movimento.
mas eu acho que ele ainda, como ele vem mais de baixo para cima, né? Porque a gente começa implantando na ponta, naturalmente você vai conflitar com pessoas que têm experiências incríveis, mas que vão precisar passar por esse conflito, né? Do tipo, como que eu abro mão, né, de algo que eu executei a vida inteira bem, para começar a pensar de uma forma diferente. Então, esse hoje é um grande desafio. É sempre a média liderança. A média e alta liderança são os mais resistentes, eu não diria, desafiadores para essa transformação. O pessoal na ponta, quando vê o ganho, abraça aquilo e vai embora, né? Exatamente. Quando eles conseguem se medir, né, eles ficam muito felizes. Eu lembro nessa primeira obra, a gente colocou um painel com a produtividade dos operadores de escavadeira, de uma forma que eles pudessem entender. Começou a gerar uma competição tão sadia, e aí eles acabavam trocando entre eles informações, né? Poxa, como é que você conseguiu, sei lá, carregar 5 caminhões naquela hora? Ah, porque eu faço isso. E aí eles começavam a trocar um pouco de como eles usavam, movimentavam a escavadeira. Então, é importante você trazer essa informação de produtividade lá, né? Eles vão ficando... Como você vai subindo na cadeia ali, na estrutura da organização, ela vai se perdendo, porque a gente quer medir a produtividade de um nível acima com a mesma unidade que eu meço no nível de operação. E a gente não pode, que isso também é um grande erro.